Pessoal, o regulamento de um fundo de investimento, ele é um documento importante onde a gente vai ter diversas informações presentes que tratam sobre aquele fundo. Então, por exemplo, aqui, eu vou ter informações referentes ao objetivo desse fundo de investimento, a política de investimento, as taxas cobradas, aos prestadores de serviços e também regras de aplicação e de resgate. Tudo isso tem que estar informado lá no regulamento, que é o documento mais importante do fundo. Ele pode prever a existência de diferentes classes de cotas, né? Lembrem que para um fundo de investimento eu posso ter classes e eu ainda posso ter subclasses. E aí é o regulamento, então, que ele vai prever a existência dessas diferentes classes aqui, com direitos e obrigações distintos, devendo o administrador constituir um patrimônio segregado para cada classe de cotas. Caso o fundo ele tenha diferentes classes de cotas, o regulamento ele vai ter que trazer um anexo complementar para cada classe. E se ele tiver diferentes subclasses, vai ter que trazer também um apêndice para cada subclasse. Então, mais ou menos é o seguinte, eu tenho um fundo aqui, né, de renda fixa, e aqui eu vou ter então um regulamento. E bom, se ele tiver uma classe que é de renda fixa ou curto prazo ou referenciado, ele vai ter que ter aqui um anexo para cada uma dessas classes. E se ele possui uma subclasse, ele vai ter que ter um apêndice. Isso, né, para cada classe e para cada subclasse. Isso tudo, né, dentro ali do regulamento. Em relação à lâmina de informações básicas, ela é o documento do fundo que apresenta de forma simplificada as principais informações referentes ao fundo. O administrador de uma classe aberta, que é aquela que possibilita o resgate a qualquer momento e que seja destinado ao público em geral, ele deve elaborar a lâmina de informações básicas e também manter ela atualizada. Então, é como se fosse um resumo de tudo que está presente lá no regulamento, trazendo as principais informações. Em relação às divulgações de informações, eu tenho o seguinte, tá? As informações periódicas e eventuais do fundo devem ser divulgadas na página do fundo, do administrador ou do gestor, conforme previsto no regulamento, na rede mundial de computadores, em lugar de destaque disponível para o acesso gratuito do público em geral, assim como também mantida disponíveis para os cotistas. Então, informações periódicas desse fundo, elas têm que estar disponibilizadas em diferentes canais. Qualquer fato ou ato que possa influir de modo ponderável no valor das cotas ou na decisão dos investidores de adquirir, resgatar, alienar ou manter as cotas, isso é chamado, portanto, de um fato relevante. E, nesse sentido, o administrador ele é obrigado a divulgar qualquer fato relevante que possa, portanto, então, influenciar na decisão do investidor, que seja ocorrido relacionado ao funcionamento do fundo, da classe ou nos ativos integrantes da carteira, assim que ele tiver conhecimento. Então, o administrador, ele teve conhecimento de um fato que pode influenciar a decisão do investidor de adquirir cotas, por exemplo, ele vai ser obrigado a informar quando ele tiver conhecimento. Em relação às demonstrações contábeis e relatórios de auditoria, o fundo de investimento e suas classes de cotas devem ter uma escrituração contábil próprias, devendo as suas contas e demonstrações contábeis ser segregadas entre si, assim como segregadas das demonstrações contábeis dos prestadores de serviços essenciais. Tá? Então vamos lá. Eu tenho aqui o fundo, e esse fundo aqui, ele tem classes. Tem a classe A e a classe B. Nesse caso, se ele tem a classe, eu vou ter que ter uma demonstração contábil sobre essa classe A, separada dessa classe B, e ainda, tudo isso daqui tem que estar separado do patrimônio do administrador, por exemplo, que pode ser uma instituição financeira. Aí eu vou ter as demonstrações contábeis da instituição financeira, da classe A e da classe B. Tudo isso daqui, então, tem que ser separado, não pode misturar, porque daí vai dar confusão patrimonial. O exercício do fundo, ele deve ser encerrado a cada 12 meses, quando então são levantadas as demonstrações contábeis do fundo relativas ao período que terminou. A auditoria das demonstrações contábeis, ela não é obrigatória para fundos e classes em atividades a menos de 90 dias. Tá? Então, se o fundo ele recém começou,
ele está com funcionamento há menos de 90 dias, aí nessa situação aqui, não vai ser obrigatória ainda as demonstrações contábeis desse fundo. Mas a partir do momento que ele passe dos 90 dias, aí findo aquele período de 12 meses, vai ter que ser feito as demonstrações contábeis do fundo. Em relação aqui às divulgações de informações e resultados, eu tenho o seguinte, tá? O administrador do fundo, ele é responsável por calcular e divulgar o valor da cota e do patrimônio líquido das classes e subclasses de cotas abertas diariamente, ou para classes e subclasses que não ofereçam liquidez diária aos seus cotistas em uma periodicidade compatível com a liquidez da respectiva classe ou subclasse, desde que a periodicidade esteja expressamente prevista no regulamento. Então, vamos lá então. Quem é que faz o cálculo da cota? É o administrador do fundo. Esse é o primeiro ponto. Ele tem que fazer isso de forma diária, né? Quando a classe ou a subclasse, dependendo se o fundo vai ter ou não essas subclasses, ele vai ter que fazer isso então diariamente se essa classe ou subclasse elas trazerem a liquidez diária. Se elas não trazerem a liquidez diária, ele pode fazer isso não de forma diária, mas de acordo com o que for definido lá no regulamento. E o que for definido no regulamento tem que ser compatível com a liquidez dessa classe ou então dessa subclasse aqui. Ele também tem que disponibilizar a demonstração de desempenho aos cotistas das classes e subclasses de investimento do público em geral até o último dia útil de fevereiro de cada ano. Então, a demonstração de desempenho do fundo tem que ser disponibilizado aos cotistas de classes ou subclasses pelo administrador. E quando que isso vai acontecer? Até o último dia útil de fevereiro de cada ano. Outras atribuições aqui do administrador. Vamos lá. O administrador, ele deve encaminhar à CVM o informe diário no prazo de um dia útil, que também vai trazer algumas informações referentes ao fundo, mensalmente. Ó, eu vou destacando aqui. Então, diariamente, o informe diário. Mensalmente, até 10 dias úteis após o encerramento do mês a que se referirem, o balancete, o demonstrativo da composição e diversificação da carteira, perfil mensal, a lâmina de informações básicas, se for aplicável, né, se o fundo ele tiver essa lâmina. Anualmente agora, no prazo de 90 dias, contados a partir do encerramento de exercício a que se referirem, as demonstrações contábeis do fundo e, caso existentes, de suas classes de cotas, acompanhadas ainda dos pareceres de auditoria independente. Também vai ter que disponibilizar a CVM um formulário padronizado com as informações básicas da classe de cotas sempre que acontecer uma alteração no regulamento. Então vamos lá. Percebam aqui que o administrador ele tem que mandar um monte de coisa para a CVM e esse monte de coisas aqui depende, né, tem uma periodicidade diferente. O informe diário é mandado, então, no prazo de um dia útil, tem que sempre mandar. Mensalmente, ele vai ter que mandar também o balancete, demonstrativo, perfil mensal e, se for o caso, a lâmina de informações básicas. Mensalmente e até 10 dias úteis após o encerramento do mês. Tá? Então, por exemplo, aqui eu vou ter o mês, né? Esse é o mês inteiro. Terminou o mês aqui, ele vai ter até 10 dias úteis. Até 10 dias úteis para mandar todas essas informações aqui, por exemplo, o balancete, que se refere a esse mês aqui, ele vai ter que mandar até findo esse prazo de 10 dias úteis. Mesma coisa aqui para os demais. Anualmente, ele vai ter que mandar as demonstrações contábeis do fundo num prazo de até 90 dias depois que findo esse prazo aqui. E por fim, né, sempre que acontecer alguma alteração no regulamento, ele vai ter que mandar um formulário padronizado com as informações básicas da classe de cotas e o que mudou, né? E ainda, né, como a gente viu ainda, tem a demonstração de desempenho que tem que ser disponibilizada até o último dia útil de fevereiro de cada ano. A Assembleia de Cotistas, ela vai ser a instância máxima das decisões de um fundo de investimento. Tá? Então a gente pode pensar na Assembleia de Cotistas aqui como se fosse uma reunião de condôminos em um determinado condomínio. É onde vão ser tomadas informações importantes referentes
ao condomínio, ou no nosso caso aqui, ao fundo de investimento. Sua convocação ela deve ser encaminhada a cada cotista com uma antecedência de no mínimo 10 dias antes de sua realização e também tem que ser disponibilizada nas páginas dos sites do administrador e do gestor, que são os prestadores de serviços essenciais. Compete a essa assembleia deliberar sobre alguns assuntos, tais como as demonstrações contábeis até 60 dias após o encaminhamento à CVM, a substituição de prestador de serviço essencial, uma alteração no regulamento e a emissão de novas cotas se a gente estiver falando de uma classe fechada, tá? Então, aqui na Assembleia de Cotistas, que é a instância máxima de decisões no fundo, vão ser deliberados assuntos importantes. Aqui são alguns exemplos, né, mas não vai ficar limitado a só isso. As deliberações da Assembleia de Cotistas são tomadas por maioria dos votos dos presentes, tá? Então, se aparecesse aqui que a maioria dos cotistas, não estaria completo, tá? Ainda falta aqui falar que são dos cotistas que estão presentes, porque a convocação ela vai acontecer a todos, mas nem todo mundo vai ir de fato nessa Assembleia, tá? Vão só as pessoas que estão mais interessadas, que possuem uma proporcionalidade maior no patrimônio do fundo. Mesma coisa no condomínio, né? Tem a reunião do condomínio lá, nem todas as pessoas vão. Mas quem vai poder votar são só aqueles que estão presentes. Eu tenho a chamada Assembleia Ordinária, Assembleia Extraordinária e, assim, a ordinária ela vai acontecer sempre em um determinado prazo. Está definido, então, que ela vai acontecer naquele prazo. A Assembleia Extraordinária ela pode acontecer a qualquer momento, desde que aconteça a convocação. É diferente da ordinária que ela já está prevista para acontecer. E além disso, tá? Tanto uma como a outra, elas podem ser realizadas de modo ou exclusivamente eletrônico ou ainda parcialmente de maneira eletrônica, tá? Dada a tecnologia que a gente tem hoje em dia, não precisa ser totalmente presencial. Não podem votar nas assembleias, porque a gente acabou de ver que nas assembleias são tomadas as decisões por maioria de votos dos presentes. Mas quem que não pode votar? Primeiro, o prestador de serviço, seja ele essencial ou não. Então, o administrador, o gestor do fundo, eles não podem votar na assembleia. Os sócios, diretores e empregados do prestador de serviço. Então, se tiver alguma relação com o prestador de serviço, também não pode votar. Partes relacionadas ao prestador, seus sócios, diretores e empregados, também não. O cotista que tenha interesse conflitante com o fundo, classe ou subclasse no que se refere à matéria em votação, também não vai poder votar. O cotista, na hipótese de deliberação relativa a laudos de avaliação de bens de sua propriedade. Então, quando o cotista ele tiver alguma relação que caracterize essa possibilidade de conflito de interesse, aí o cotista não vai poder votar. Mas, via de regra, as pessoas que votam aqui são os cotistas. A não ser que a gente tenha alguma dessas duas situações aqui. Lembrando que o prestador de serviço essencial, ele não pode votar. Tá? Nem ele, nem partes que sejam relacionadas ao prestador de serviço essencial. Isso, né, nas assembleias aqui, e lembrar também que essas decisões elas são tomadas por maioria dos votos.